Bom dia, sejam bem-vindos à nossa discussão acerca do bioma do Cerrado e a sua relação com o ser humano e a tecnologia no século XXI. A nossa equipe é formada por Tícia Amaral, Eduarda Fânig, Ana Maria e Maria Luísa. Antes de começar a discussão propriamente dita, é importante entender alguns conceitos sobre o bioma. Ele é caracterizado por seus arbustos e árvores de baixo e médio porte, além dos solos ácidos, predominante nos planaltos centrais do país. O Cerrado vem sendo alvo de grande expansão agropecuária, segundo os dados do MAP Biomas, um sistema de informações sobre os biomas brasileiros. Essa média quase triplicou nos últimos 17 anos, e é o agronegócio que mais cresce no país. Pensando do ponto de vista econômico, isso é bastante positivo. Na agropecuária, isso ocorreu devido à criação do gado solto em pastos. E na agricultura, a monocultura em lavouras de milho e soja, principalmente na região do Matopiba, área que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, além de ser palco de exploração do seu material lenhoso e carvão. Porém, isso ajudou a impulsionar o desmatamento e, pensando desse ponto de vista, não é nada positivo. O Cerrado vai sofrer com grandes consequências e o próprio país inteiro, principalmente em relação às consequências na segurança hídrica. Além disso, é pertinente destacar que o Cerrado está entre os hotspots globais de biodiversidade, abrigando uma fauna e flora endêmica e única, que se encontra boa parte em risco. A forma mais eficiente para a proteção dos recursos naturais é a sua conservação, que consiste na manutenção das áreas intactas com a criação de unidades de conservação, como parques nacionais, reservas biológicas, florestas nacionais e áreas de proteção ambiental. No Cerrado, o número de unidades de conservação é muito baixo, quando comparado aos outros biomas, e essas são muito vulneráveis às ações antrópicas. A evolução das tecnologias e a dinâmica do mundo contemporâneo interagem com os diversos setores da sociedade, o que permite a transferência de tecnologias para esse processo. Assim, com um conjunto de equipamentos tecnológicos, existem modelos de recuperação de áreas com a perspectiva de conservação ambiental e garantir um equilíbrio do ambiente, dos aspectos sociais e econômicos. Os SIGs resultam na combinação entre três tipos de tecnologias distintos: o sensoramento remoto, o GPS e o geoprocessamento, e possuem um conjunto de operações que permitem integrar dados digitais, resultando em mapas ou imagens. Assim, o caráter espacial e cartográfico, no contexto agrário, mostra que as ferramentas contidas nos sistemas de informação geográfica são importantes para dar início a todo o processamento de gerenciamento, criando um banco de dados reunindo diversas informações sobre o uso da terra, analisando dados econômicos, legislação ambiental, produção agrícola e exportações para conectar a legislação ambiental e auxiliar na proteção dessas áreas. Os sistemas de informação geográfica, SIG, são equipamentos e meios tecnológicos para se estudar o espaço terrestre, organizando as informações territoriais segundo os níveis de informação temáticos, permitindo a representação do mundo real em escala reduzida e sua posterior modelagem no espaço virtual do computador. O Cerrado engloba diversos tipos de vegetação e possui um clima tropical sazonal, com estações de seca pronunciada de 4 a 6 meses e chuvas anuais. A topografia da região apresenta boas possibilidades para o emprego de práticas agrícolas mecanizadas, visto que o relevo é geral, plano ou ondulações suaves. Mas o principal obstáculo que se tinha para o desenvolvimento da agricultura no Cerrado refere-se à baixa fertilidade do solo devido à acidez, alto teor de alumínios e baixas concentrações de cálcio e magnésio. Outro ponto importante a ser mencionado é que os solos dos cerrados, em sua maioria, são pobres em fósforo assimilável. Essa característica praticamente impossibilita o emprego de sistemas de manejo produtivo. No entanto, foram superadas com a correção do solo, que viabilizou a incorporação das tecnologias de mecanização e de insumo químico, superando os problemas de fertilidade. Recuperação das terras devastadas, integração de lavoura, pecuária, floresta, sistemas de plantio direto e florestas plantadas. O
Cerrado é um local, como já foi dito, onde o agronegócio é bastante amplo e só cresce com o passar do tempo. E esse avanço se deve principalmente ao uso da tecnologia como meio de obter um solo apropriado tanto para a alimentação do gado quanto para plantações. Porém, em meio aos avanços notados, existe um ponto negativo, que é a grilagem de terras. A mesma consiste na falsificação de documentos para que, de forma ilegal, ocorra a tomada de terras de terceiros. E este ato acarreta graves consequências, entre elas, a que mais se destaca é o desmatamento descontrolado. Contudo, esse problema tem solução, por meio da tecnologia, como foi dito por Tícia, que proporciona inúmeros meios de mapeamento das áreas, se tornando uma grande arma contra essas ações ilegais, e protegendo, de certa forma, o nosso ecossistema e a fauna e flora do mesmo.